E aí, bora mergulhar num dos maiores clássicos do Machado de Assis, Quincas Borba. E olha, se você acha que essa é só uma história sobre um cara que herda uma fortuna e um cachorro, se prepara. A gente vai ver que na verdade é um retrato ácido, uma sátira genial da loucura disfarçada de boas maneiras, aquela loucura da elite brasileira lá do século XIX. Então, o nosso roteiro é o seguinte. A gente começa com a história do Rubião, esse herdeiro sortudo, ou nem tanto. Depois a gente entra de cabeça na filosofia bizarra do humanitismo e na famosa parábola das batatas. Aí, vamos ver como essa loucura não era só do filósofo, mas de todo mundo à volta. E para fechar, qual é a grande lição que Machado deixa pra gente? Fechado? Então, vamos lá. Ok, primeira parte. Um homem, um cão e uma herança. É aqui que a bola começa a rolar. A gente vai conhecer o nosso protagonista, o Rubião, e a virada de 180 graus que a vida dele dá. Mas já vou adiantando, essa bolada toda não vem de graça, não. Tinha umas condições, digamos, peculiares. Pois é, olha só essa mudança. Num dia, o Rubião é um professor de província com uma vida pacata. No outro, pum, vira um capitalista nadando em dinheiro na capital do Império, no Rio de Janeiro. Essa subida, assim, de uma hora para outra, meteórica mesmo, é o que vai dar início a toda a tragédia dele. É o ponto de partida para a ruína completa. Então, vamos aos detalhes dessa herança. A grana era toda do filósofo Quincas Borba. E a condição era uma só. O Rubião tinha que cuidar do cachorro dele. Simples, né? Só que não. O detalhe que muda tudo é que o cachorro também se chama Quincas Borba. É isso mesmo. Essa confusão entre o homem e o cão, de cara já dá o tom da coisa toda. É o Machado de Assis gritando, se preparem, porque a história vai ser absurda e cheia de ironia. Bom, mas o Rubião não herdou só fortuna e o cachorro charado filósofo, não. Veio no pacote uma filosofia completa, uma visão de mundo inteira, o tal do humanitismo. E que raios é esse tal de humanitismo? Bom, é uma filosofia que o Quincas Borba inventou. A ideia principal é a seguinte: não existe morte. Nada acaba de verdade. Tudo só se transforma. Pensa assim. Todos nós, tudo que existe, faz parte de uma única substância universal que ele chama de humanitas. É como se o universo fosse uma sopa gigante. A nossa vida é só uma bolinha que aparece nessa sopa e depois estoura. A bolha some, mas a sopa continua ali, igualzinha. E é aqui que a gente vê a genialidade do Machado. Porque esse humanitismo não é só uma maluquice qualquer. É uma sátira, uma paródia muito inteligente das correntes de pensamento que estavam na moda naquela época. Por exemplo, essa ideia de que não há morte. Isso é uma cutucada direta na doutrina espírita, no kardecismo, que estava ganhando muita força. E quando o Quincas Borba diz que o humanitismo é a religião do futuro, ele está tirando um sarro danado do positivismo e daquele cientificismo todo que achavam que a ciência ia explicar tudo e resolver todos os problemas do mundo. Ou seja, o ponto-chave é esse aqui. O humanitismo, com todo esse papo complicado e grandioso, na verdade serve para uma coisa só: mascarar a realidade. É um jeito chique e filosófico de justificar as coisas mais brutais e de não ter que olhar para a verdade nua e crua. E para a gente entender na prática como essa filosofia funciona e o quão cruel ela pode ser, a gente precisa olhar para a parábola mais famosa do livro. Uma historinha que termina com uma frase que, olha, virou até ditado popular no Brasil. A grande pergunta é: como é que uma filosofia toda abstrata como essa consegue justificar a selvageria do mundo real? Bom, a resposta do Machado está, acredite se quiser, num campo de batatas. O Quincas Borba desenha um cenário bem tenso para o Rubião. Imagina só, um campo de batatas e duas tribos morrendo de fome. O problema é que as batatas só dão para alimentar uma das tribos. Se eles tentarem ser bonzinhos e dividir, não vai ser suficiente. Todo mundo vai ficar fraco e morrer de fome do mesmo jeito. E aí vem a lógica do humanitismo, que é perversa. A paz, nesse caso, significaria a destruição de todo mundo. Já a guerra garante a conservação. Uma das tribos simplesmente extermina a outra e fica com toda a comida. Simples assim. É a lei do mais forte justificada de um jeito frio, calculista, quase científico. E o arremate final é essa frase que é devastadora: ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. Ou seja, para o perdedor sobram uns sentimentos, pena, ódio, mas para o vencedor, o que importa de verdade, as batatas, a sobrevivência, o prêmio. Isso, gente, é o resumo perfeito do que a gente chama de darwinismo social, aquela ideia que a elite da época adorava para justificar suas próprias vantagens. Então, vamos traduzir. A realidade nua e crua é essa.
Seres humanos se matam por sobrevivência. É brutal? É. Mas é a realidade. É a luta pela vida, onde a existência de um depende da destruição do outro. Só que aí chega o humanitismo com sua mágica. Ele diz: calma, gente, ninguém morreu de verdade. O que sumiu foi só a forma, o fenômeno individual, a substância, a tal da humanitas, continua intacta. Percebe? É como se a filosofia fosse um passe de mágica para fazer o massacre, a violência, o sangue simplesmente desaparecerem. Fica tudo limpinho, abstrato. Ok, agora que a gente entendeu a filosofia, vamos para o próximo passo. Porque o Machado vai mostrar que essa loucura toda não é só do Quincas Borba, não é um caso isolado. Na verdade, é um sintoma de uma doença que contamina a sociedade inteira. Porque se a gente olhar de perto, todo mundo ali está correndo atrás da sua própria ilusão, da sua quimera, como diz o texto. O Rubião, coitado, acredita no humanitismo e no amor da Sofia. A Sofia vive para ser admirada, pela vaidade. O marido dela, o Cristiano Palha, só pensa em dinheiro e em subir na vida, de preferência com a grana do Rubião. O político Camacho está obcecado pelo poder. É uma grande dança de interesses e aparências, onde cada um usa o outro, e ninguém parece estar vivendo no mundo real. E é aqui que o Machado dá o golpe final. Ele está dizendo que a loucura não é a exceção, ela é a regra. O problema é o próprio sistema. É essa sociedade burguesa, obcecada por status, por dinheiro, por aparência, que é, na sua essência, doente. Ela tem um modo de vida que enlouquece as pessoas. E qual a ironia máxima disso tudo? Pensa bem, no meio dessa gente toda, tão cheia de planos, de filosofias, de ambições, o único ser que vive a realidade de forma direta, sem filtro, sem ilusão, é o cachorro. O cão Quincas Borba simplesmente existe. Ele come, dorme, late. Ele é o que é. Ele acaba sendo, ironicamente, o único ponto de sanidade em um mundo de humanos completamente perdidos em suas próprias loucuras. Bom, e para a gente fechar, o que fica de tudo isso? Qual é o legado de Machado de Assis nesse livro? O que uma história escrita lá no século XIX ainda tem para nos dizer hoje? Acho que a grande lição de Quincas Borba, a sua crítica é atemporal. O que o Machado nos mostra, com aquela ironia que só ele tem, é como a gente é mestre em criar grandes ideias, grandes filosofias, grandes discursos para justificar nossos instintos mais básicos, para justificar o egoísmo, a ganância, a luta pelo poder, no fim das contas, para justificar nossa luta pelas batatas. E a conclusão dele não é nada otimista, viu? É bem pessimista. Porque os dois personagens que de alguma forma chegam mais perto de enxergar a verdade por trás de toda essa farsa, o filósofo Quincas Borba e o herdeiro Rubião, acabam como loucos e mortos. A mensagem que fica é bem sombria. Numa sociedade que vive de ilusão, talvez ser lúcido demais seja o caminho mais curto para a loucura. E a pergunta que o Machado deixou no ar continua valendo e talvez hoje mais do que nunca. Quais são os humanitismos do nosso tempo? Quais são as filosofias, as belas palavras, as ideologias da moda que a gente usa para justificar nossa corrida pelas batatas? E para não ter que encarar a realidade como ela é. Fica aí a provocação desse gênio da nossa literatura mais de um século depois.